Meu nome é Karine, eu sou cirurgiã dentista do município de Fazenda Rio Grande, aqui do ladinho de Curitiba, na região metropolitana, e eu vim trazer a nossa experiência com a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal. Então, o nosso trabalho intitulado Projeto SB Brasil 2020, a construção do processo de trabalho sob o olhar da equipe de campo. É uma experiência que se iniciou em maio de 2022, do ano passado, e que a gente concluiu em março desse ano. Então, o SB Brasil se trata da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal. Muitos perguntam, mas por que 2020? É porque teve a realização pactuada para o ano de 2020, mas em virtude da emergência sanitária do coronavírus, ela foi estendida a execução para a vigência de 2021 e 2022. E o SB Brasil, ele se trata do maior levantamento nacional sobre as condições de saúde bucal da população brasileira. E ele tem como objetivo identificar as principais doenças, os principais agravos que acometem a população, como a cárie dentária, doença periodontal, condições de oclusão, traumatismo, necessidade de tratamento, necessidade de prótese. Então, são vários fatores clínicos examinados e também fatores do que a condição de saúde bucal impacta na qualidade de vida da população. É um estudo que foi coordenado pela UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, articulado juntamente com o Ministério da Saúde, mas que contou com os apoios das secretarias estaduais, municipais de saúde e também outras instituições representativas da odontologia e institutos de pesquisa em saúde pública. Então, o nosso objetivo hoje aqui é trazer um panorama de como foi a construção desse processo de trabalho, como foi o desenvolvimento dessa pesquisa no município de Fazenda Rio Grande, por meio da exposição do relato dos trabalhadores, através de informações que foram colhidas ali durante todo esse período de vigência, as nossas conversas e até também no finalzinho da experiência, um relato de como que foi participar disso tudo. Essa justificativa da gente trazer esse trabalho aqui se trata assim, porque, poxa, é uma pesquisa nacional, acontecendo em todo o território. Assim, são examinadas mais de 50 mil pessoas, em vários municípios, várias realidades diferentes. Então, a gente vê a importância de trazer esse relato de experiência para ver também quais as dificuldades que ocorreu no município, quais os pontos positivos, quais os pontos negativos, que isso pode estar contribuindo até para a instituição coordenadora, que está desenvolvendo ali pesquisas futuras. E também é importante enfatizar que esse estudo, ele traz uma série histórica, ele consolida uma série histórica que já vem de outros estudos anteriores, de 2003, 2010, e agora essa nossa pesquisa. Então, estamos todos ansiosos para os resultados que vão aparecer, principalmente depois de um período pandêmico, para a gente também ver como está a nossa população, como está a saúde bucal, quais as vertentes que a gente vai precisar melhorar em relação a isso. No nosso município de Fazenda Rio Grande, nós tivemos um setor censitário sorteado para a pesquisa. E quando a gente recebeu esse mapa do setor censitário, a gente até ficou com um certo receio, porque ele se localiza dentro da área de abrangência de uma unidade de saúde que há muitos anos nós não tínhamos profissional dentista inserido naquela equipe. Então, a gente tinha esse receio de como a população ia nos receber nos seus domicílios, porque, a princípio, o caráter principal é da pesquisa. Logicamente, por questões éticas, dependendo das condições que a gente encontrou ao longo desses exames, a gente conseguia referenciar na nossa rede. Mas a gente estava assim, bem ansiosos para ver como a população ia nos receber. Porém, a gente viu assim, que se comunicando com a equipe da área de abrangência, da unidade de saúde, se articulando, e esse entrosamento possibilitou que o estudo, o serviço fluísse bem, e a gente até tirou resultados muito positivos disso. Aqui nós temos a nossa equipe de campo, que foi composta pela ACS, ela fazia a função de arroladora. Até pelas normas lá da pesquisa, o nosso município ele contaria com uma equipe, uma CS, uma dentista, que seria a examinadora, e uma ASB ou TSB, que faria a função de anotadora. Porém, aqui na questão das arroladoras, nós tivemos duas, uma que contribuiu
por mais que ela não teve o seu nome no papel lá da equipe. Então, tem a Karen e a Andrea, elas são da UBS Gralha Azul, que é onde ficava esse nosso território do setor censitário, que elas trabalham em conjunto, elas partilham metade dessa área, e então elas resolveram trabalhar em conjunto, e foi bem proveitoso, porque até elas conseguiram concluir antes do prazo. E a examinadora, no caso, como a gente não tinha dentista na unidade de saúde, eu fiz essa parte prática, e comigo a anotadora Fernanda, que está aqui hoje, junto, que está na segunda fotinha, nós ali, indo mais um dia para o trabalho de campo. Para a gente ir a campo, nós participamos de vários treinamentos e reuniões online. Então, uma questão que a pandemia trouxe, que perdura, é a questão do online. Então, isso assim facilita a gente imaginar um estudo dessa dimensão, dessa grandiosidade. Então, online facilita muito. E tudo foi organizado junto com as nossas referências regionais e as referências estaduais. Em relação a participar dessas capacitações, a disponibilizar esse tempo para esse estudo, a gente não encontrou dificuldades, porque a gente teve essa visão dos gestores da importância e de conseguir delimitar esse nosso espaço na agenda, dentre as nossas outras funções, esses outros nossos trabalhos, para a gente participar das capacitações. Porém, tudo que a gente já falou do lado bom do online, a gente encontrou algumas limitações para a calibração. Porque o examinador, no caso o dentista, ele só poderia ir a campo, fazer ali a pesquisa, avaliar as pessoas, depois que ele atingisse uma nota no índice CAPA. E, para isso, a gente fazia lá uma prova online, com casos clínicos, com fotos. Então, assim, até no grupo de WhatsApp que se criou do Paraná, a gente já via uma certa dificuldade, porque tinha índice, por exemplo, do índice DAI, que era medido com sonda milimetrada, que por foto era muito difícil da gente ver a diferença do que era 1 milímetro, o que eram 2 milímetros. Então, assim, algumas dificuldades em relação a ser por fotografia, mas na segunda tentativa, a gente já conseguiu concluir todos os índices, atingir a nota necessária para ir para a calibração. E até aqui eu trouxe algumas imagens que a gente compartilhou nas redes sociais, tanto pessoal quanto da saúde do município, quando a gente conseguiu ali a calibração para poder, enfim, ir para a parte prática. Então, esse exame é realizado no domicílio das pessoas. A primeira etapa é realizada pelas agentes comunitárias, que tem uma fotinha delas aqui, que elas fazem um rastreamento nessa área, para ver o que tem nesses domicílios, quais as faixas etárias, se tem as populações-alvo para pesquisa. E depois nós vamos a campo para fazer os exames e as entrevistas. Porém, a gente notou uma certa dificuldade de encontrar as pessoas nos domicílios durante a semana, em virtude de trabalho, em virtude de aula. Então, a gente teve que elaborar estratégias para fazer no sábado, horário estendido, para conseguir captar essa população que foi o alvo do estudo. Aqui também nós temos mais algumas imagens do nosso estudo. Essa primeira aqui é do primeiro dia que a gente foi, todas paramentadas, era um dia bem frio. A presença do nosso secretário de saúde também, que nos deu bastante apoio para a realização da pesquisa. E o que a gente sentiu assim, bem interessante com isso tudo foi que, por mais que nós tínhamos ali uma equipe mínima de uma ACS, uma SB e uma dentista, a gente viu um engajamento de toda a nossa equipe da atenção básica, porque a gente precisava, às vezes, de motorista para levar a gente, precisava ajuda para visualizar o mapa, então a gente conseguiu esse entrosamento com a equipe e todo mundo contribuir. E é tão importante quando a gente vê a questão da odontologia inserida com outros profissionais. Apesar da gente ter algumas negativas, nós tivemos, em todo o nosso setor censitário, foram delimitados 462 domicílios. E desses domicílios foram escolhidas 45 pessoas para serem examinadas, dentro das idades e das faixas etárias alvo para pesquisa. Dessas 45, nós tivemos 9 que a gente não encontrou, que se mudaram, e acho que 12 que se recusaram a participar da pesquisa, não quiseram, apesar da gente insistir muito, explicar o que era a pesquisa, não quiseram. Apesar dessas negativas, a gente sempre foi muito bem recebidas, tanto por aqueles que participaram,
quanto aqueles que não quiseram, mas nos acolheram, escutaram a finalidade da pesquisa. A nossa maior dificuldade na pesquisa foi na faixa etária de 35 a 44 anos, porque é justamente os adultos que estão trabalhando. Então, por mais que a gente tentasse num horário estendido, como é uma região metropolitana, às vezes as pessoas chegam mais tarde ainda em casa, ou no sábado tem outros afazeres, então foi a maior dificuldade nessa faixa etária. Outra questão que a gente percebeu também de dificuldade, apesar da gente divulgar nas redes sociais do município, partilhar ali localmente, a gente sentiu uma necessidade dessa divulgação maior em nível nacional, principalmente porque estava acontecendo o IBGE, então muitas pessoas confundiam a gente com o IBGE, falavam, não, eu já respondi isso. Então, às vezes, se tivesse uma divulgação maior a nível nacional, quem sabe a gente traria melhor nessa questão. Outra questão que a gente traz como ponto negativo também da pesquisa, um só deles foi a questão do DMC, do aparelhinho para a gente fazer a coleta de dados, que foi um aparelho emprestado pelo IBGE. Então, eu acho que o IBGE pegou novos aparelhos para a pesquisa e a gente ficou com os antigos. Então, ele era muito lento, ele funcionava offline, mas ele era bem lento. Porém, teve um final de semana que deu um pane no nosso DMC e a gente foi no papel. Aí a gente descobriu que o papel era mais rápido, porém, depois tinha que passar tudo para o DMC novamente. Aqui nós temos mais algumas imagens também. Essa daqui é do primeiro dia, daquela foto do carro. Essa foi a nossa primeira casa que a gente foi acolhido. A gente tinha passado em várias, não tinha encontrado ninguém em casa. De repente, nessa, nós encontramos a pessoa e a gente foi muito bem acolhido. A pessoa convidou a gente para tomar um café. Então, a gente pensou, opa, se for assim, vai dar boa esse negócio. A segunda imagem é uma do final de semana, que a gente também sempre enfatizava para as pessoas que a gente não precisaria adentrar a casa delas, porque por mais ali a gente, é uma questão íntima, porque a gente estaria avaliando a boca e tudo mais, né? A gente orientava, não precisamos entrar na sua casa, pode ser num espacinho aqui da área, então a gente fazia os exames dessa maneira. Uma questão que a gente também relaciona, às vezes, com a maior dificuldade de encontrar as pessoas de 35 a 44 anos, e dentre aquelas que a gente encontrava, a negativa de participar, pode ser, às vezes, um fator relacionado à vergonha de estar realizando ali o exame. Aqui também mais algumas imagens. Aqui foi uma casa que a gente foi, tinham 4 crianças, mas só 2 iam fazer o exame. Mas aí não tinha como negar o exame para as outras 2, né? Porque elas estavam lá ansiosas. Então, ali eu montei uma equipe, uma me ajudou a segurar o espelho, a outra segurava o papel para as anotações. Eles acabaram me ajudando. E aí, por fim, a gente traz, assim, que isso trouxe muita visibilidade para a odontologia no município como um todo, tanto a questão do envolvimento da equipe de atenção básica, equipe da unidade de saúde, quanto essa questão de gestor mesmo, de secretário estar participando, foi muito interessante. E a gente também vê que ampliou o olhar, principalmente das agentes comunitárias, sobre a possibilidade de trabalho dentro do SUS, que existem outras dimensões, o quanto a gente pode estar se inserindo e o quanto o nosso trabalho é relevante a nível nacional. E, por fim, eu gostaria de agradecer a todos que fizeram parte dessa pesquisa e também que nos possibilitaram estar aqui hoje, a nossa equipe de campo, a Fernanda, nossa ASB, a Andréia e a Karen, nossas ASCS, as nossas referências estaduais e regionais, que sempre estiveram dispostas a tirar as dúvidas pelo WhatsApp, a equipe da atenção básica, aqui eu fiz questão de colocar o nome, porque essa é a nossa grande equipe da atenção básica, todas essas pessoas, aos motoristas da logística, que a gente precisava que levassem a gente para o território, ao UBS do Gralha Azul, porque, assim, como eu falei lá no começo, o setor censitário ficou num bairro que na unidade até então não tinha dentista.
Porém, tudo correu tão bem que, no meio do estudo, a gente conseguiu um dentista, a gente conseguiu um chamamento do concurso, então a gente já conseguiu um dentista, até foi um alívio, assim, para mim, porque daí eu pensei, opa, agora vai ser melhor, porque por mais que a gente examinasse as pessoas, a gente via algumas questões que precisavam ser encaminhadas. Então, a gente agradece a essa equipe, que logo que entrou, a gente já conseguiu referenciar esses pacientes examinados. A população e os pacientes, e também ao nosso secretário de saúde. Essa seria a nossa apresentação, seria a nossa experiência. Obrigada a todos. Então, eu queria parabenizar a Karine pelo relato. Eu queria que você comentasse, foi a primeira vez que o Fazenda Rio Grande participou do levantamento. Nos outros anos, o município não tinha sido sorteado. Isso, foi a primeira vez, não tinha sido sorteado. Então, a gente vê a importância, e que sorte que Fazenda Rio Grande foi sorteado dessa vez, porque a gente viu no censo, que foi o município com maior crescimento populacional, no nosso estado, e a gente vê agora a importância de isso que está fazendo agora, de mobilizar, de conseguir já uma equipe de saúde bucal no território, de conseguir modificar, o processo de trabalho ali existente, dentro do município, Então, a gente vê, e queria parabenizar também, no final, eu assumi a coordenação estadual, e sorte que Fazenda Rio Grande já tinha terminado, Então, assim, menos um município para acompanhar, E ainda, ela não relatou a Karine, mas ela ajudou ainda outro município, Karine? Ela também acabou indo para Itaperuçu para terminar o levantamento, do município de Itaperuçu também. Então, queria agradecer também pessoalmente aqui também, por todo esse envolvimento dela em relação, à questão da importância do SB. E eu só queria destacar também, gente, que esse ano foi muito dificultoso a questão do acesso, o aceite das pessoas a participarem. A gente sabe que teve um período aí de negacionismo na área da saúde, e a gente teve muitos municípios aí que até agora não conseguiram atingir a meta estabelecida. E Fazenda Rio Grande, com louvor, já nos seus primeiros momentos, aí conseguiu já atingir a meta. Em compensação, nós temos municípios ainda que se encerrou agora em agosto de 2015, a data limite, e a gente tem municípios que não conseguiram atingir pela negativa das pessoas em participarem do exame bucal. Então, parabenizamos vocês pelo envolvimento, pela dedicação e por toda essa busca ativa e engajamento do município para conseguir atingir a meta aí, e vamos esperar os resultados agora. Então, parabéns mais uma vez. Obrigada. Parabenizá-las também, Eu acho que ali a equipe odontológica era de mulheres, pelo que está aqui no teu resumo, Iva. Eu fiquei com duas dúvidas, Karine. A calibração foi feita inteiramente na forma online? Foi, inteiramente. Puxa vida, e dá certo assim? Deu? E aí, assim, até... Só complementando, a Karine ainda na segunda tentativa já conseguiu fazer, ir a campo, Nós tivemos municípios aí que o examinador ficou 20, 30 vezes para conseguir ter a calibração, virtual, Então, assim, é porque foi o momento da pandemia, Essa foi a maior dificuldade, Porque, geralmente, nos outros levantamentos de 2003 e 2010, a calibração era feita presencialmente. E como o projeto iniciou durante esse período, teve a Federal de Minas Gerais, criou essa metodologia de fazer, e a gente, por isso que a gente teve municípios até que não conseguiram cumprir, porque a gente teve dentistas que não conseguiram, no município, a calibração necessária para conseguir fazer os exames clínicos. Nós tivemos dois municípios que aconteceu essa situação. Um município que tem um dentista, uma equipe de saúde bucal só, e o dentista tentou fazer a calibração e não conseguiu fazer a calibração. Então, por isso que até, gentilmente, a Karine foi depois, posteriormente, nesse município, para conseguir terminar e concluir o levantamento nesse município. Obrigada. E a diferença de tempo, a calibração terminou quando e os exames iniciaram quando? A calibração terminou, acho que... agosto, setembro, a gente conseguiu finalizar ali, e aí teve a espera da UFMG enviar a planilha com os endereços, com o público-alvo que a gente ia pesquisar. Então, a gente teve essa calibração ali agosto, setembro, e a gente começou a campo outubro, por aí. Teve esse intervalo. Do ano passado, isso, do ano passado. Parabéns pela persistência e pela paciência, porque Obrigada. O professor Rafael falou que foi um grande desafio. Parabéns. Obrigada, gente.